Então, recentemente, e aí é uma questão que viralizou bastante, né? Um pastor, pregador, muito querido por todos nós, com certeza pelo senhor também. Ele fez uma afirmação que gerou muita polêmica, né? Que após o arrebatamento, o tribunal de Cristo vai ter tristeza e tal, mas na fala inicial, que foi inclusive aqui no Grande Templo que ele pregou aquela mensagem. Ele disse que no céu haverá tristeza, né? Na pregação aqui no Grande Templo, no céu haverá tristeza, mas depois reformulou, né? Aí entrou a questão, onde o tribunal de Cristo? É no céu, é nos ares, não sei. E aí, qual é a visão do senhor sobre isso? E mais uma vez, enfatizando, né? Não é uma questão contra a pessoa, é uma questão de interpretação que tem interpretação diferente e você é amigo da pessoa e tá tudo bem, né? Uhum. O senhor concorda com essa ideia de que no céu haverá tristeza, no tribunal de Cristo haverá tristeza, ou não? Bom, vamos lá. Tocar nesse assunto hoje ficou um pouco espinhoso, Ficou polarizada a coisa, né? porque eu tenho muitos amigos que passaram a defender isso. Sim, eu conheço. Mas vamos lá. Zimiotesetai, que é a expressão que aparece ali, do grego, que é de 1 Coríntios 3, Zimiotesetai, ela aparece em Marcos 8:35, 2 Coríntios 7:9, mas em outros textos. Nenhum texto aparece como tristeza. Outro ponto é que é comum um pregador que a área dele não é tal matéria, é comum ele, antes de pregar, pegar um livro e ler. O que pregadores geralmente pentecostais fazem? Eles buscam livros publicados por uma editora e ele pegou um livro que é o Tribunal de Cristo, que é uma publicação da CPAD. Ele não leu o livro todo, eu acredito. Ele leu uma parte do livro, que o autor fala sobre tristeza no céu. Só que se ele lesse o livro todo, Sim. e aí eu não sei se leu todo ou não, mas se lesse o livro todo, ia ver que o autor estava falando de uma visão, um sonho que teve, uma coisa parecida com Ellen White, aquelas alucinações dela. E aí um sonho, enfim, aí leu e de repente pregou. Né? Não sei se é o caso dele, me parece que ele mostrou esse livro tal, que um amigo, e pregou uma mensagem. O problema das redes sociais é que cortaram e aí usaram um pregador que hoje tem um nome no Brasil, muito conceituado, amado por nós todos, e fizeram isso. Bom, o que ele fez? Eu estava nos Estados Unidos, ele me ligou e perguntou a minha opinião. Eu estava numa padaria brasileira, hardcore, comendo pão de queijo, tomando café sem açúcar. Eu disse que eu não concordava. Certo. Aí o que ele fez? Ele procurou outros teólogos. Concordar. Alguns abraçaram. Agora, isso não é novo. Sim, Isso não é novo. Alguns teólogos já... seguem essa linha mesmo. Não de tristeza, mas de vergonha. Aham. Aí começou a rolar aquela ideia. Não, mas vergonha e tristeza, aí tentou harmonizar e a vergonha virar tristeza, aconteceu alguma coisa ali, tal, sentimento ruim, enfim. E as redes sociais, Efervescendo. ok. E aí eu achei interessante, por quê? Porque me parece que as pessoas começaram a dar tanto crédito a isso, e aí surgiram coisas que eu nunca imaginei que meus amigos escatólogos iriam fazer. O afã foi tanto de defender isso, eu não sei quais eram as motivações, eu tenho os meus pensamentos, mas nem tudo que eu penso eu posso dizer, porque muita gente apareceu, né? Sim. Que ninguém nem conhecia, apareceu para defender. As motivações também não, me parece, não eram acadêmicas. E aí surgiu uma ideia assim, não, o Tribunal de Cristo não é mais no céu, é nos ares. Só para tentar defender, já que no céu não pode ter tristeza, Nos ares então tem. eu pego o Tribunal de Cristo, eu tiro ele do céu e eu ponho ele nos ares. Qual é o texto? Não tenha comigo está o meu galardão. Tá.
a dar a cada um segundo as suas obras. Então, quando ele encontrar nos ares, então é ali o tribunal, aí mudar até o local do tribunal. Então, assim, foi algo que gerou, que primeiro, que muitas pessoas não sabiam que teólogos e escatólogos defendiam uma ideia de vergonha para quem não receber. Sim. E eu digo isso sem, sem, não por sátira ou coisas do tipo. É que o texto lá de 1 João, o calvinismo tem que defender ali que é vergonha mesmo, porque senão mexe um pouquinho na doutrina deles. Então aquele versículo tem que ser vergonha mesmo, entende? Para mudar um pouquinho o foco do texto. Mas gente nossa mesmo, nossa, que eu digo, nossa, nunca defendeu tristeza no céu. Isso apareceu numa pregação e é comum. No momento da pregação, você pode... Que inclusive, quem fez o corte e atacou, e o que eu fiquei triste foi isso, que quem fez o corte fez para atacar. Sim. E quem atacou mal. Porque se fosse para atacar, teve uma fala que foi pior do que essa no mesmo contexto, que era a questão do que vai enxugar dos olhos todas as lágrimas, vai ser no milênio. Não, e não é no milênio. Perfeito. Então, se quisesse fazer o corte para prejudicar, era ali. Ali que tava. Só que o corte foi em outro lugar, e aí já tinha pessoas que acreditavam que havia vergonha, haverá vergonha. Eu não creio assim, então eu não fico em cima do muro, tá? Sim. Amo meus irmãos, amo o pastor que pregou isso. A gente sempre se fala, escatologia é espinhoso para pregar. Agora, há tempos atrás, um pregador... Há tempos atrás, esse pregador disse que o anticristo era o Macron. Aí depois, que quem vai arrebatar a igreja é o Espírito Santo. Na verdade, é Cristo. Eu vi E não deu tanta... não... mas pelo fato de ser uma pessoa que está em notoriedade e que também estuda teologia, prega teologia, e aí fizeram todo Esse mesmo pregador, desculpa, esse mesmo pregador aqui do que vai arrebatar a igreja ao Espírito, ele inclusive fez uma interpretação, né, etimológica, não sei se é etimológica, será que palavra que é isso que poderia usar, que Uber ao contrário é rebu e rebu é confusão. Tá vendo? Esse episódio mostra exatamente como nós estamos, de maneira geral, eu digo a igreja brasileira e talvez até fora do Brasil, despreparados para discutir esse assunto profundamente, ou seja, o fato em si, ele trouxe um aspecto de reflexão. Foi muito bom. O que trouxe a disciplina da escatologia. Vamos refletir sobre isso daqui, embora por razões diversas, mas isso me faz pensar também, e alguns acabam entrando nesse debate de maneira séria, com profundidade, com conhecimento, o que é importante, mas outros acabam transformando isso em um cavalo de batalha. E como disse o professor Jonas, não é pessoal, e nós não estamos aqui, amamos de fato as pessoas, né, o pastor, sim, e respeitamos, isso faz parte de um debate sadio, necessário, e podem sair das nossas bocas realmente algumas palavras que nós não pensamos durante a pregação, mas isso me faz refletir também a importância de nós termos no ambiente da igreja ambientes de debate mais aprofundado. O que ia acontecer, por exemplo, na Idade Média? É claro, nós não vamos voltar à Idade Média, mas era muito comum os disputátios, as disputas, ou seja, vamos sentar aqui, existe um ponto que nós precisamos debater, vamos aprofundar nessa temática. E nós estamos vivendo uma época em que temas desta natureza acabam sendo debatidos por cortes, que tiram todo o entorno da discussão e nós não conseguimos aprofundar. Exatamente, é verdade. O que é importante é o essencial. Isso. Até mesmo nossos irmãos pós-tribulacionistas, ou meso, ou mid, ou até o intra, ou até o pré-ira, o que é essencial é que Jesus vai voltar. Exato, esse é o ponto. A questão da tristeza, se haverá um sentimento de quem não recebeu o galardão, um sentimento ruim, de vergonha, isso não mexe na estrutura central da escatologia. E estas coisas nós temos que estar prontos e com maturidade para sentar e...
O que ocorre é que o avanço das redes sociais e essa busca desenfreada por likes e visualizações Isso é perigo. destoam e desconfiguram o foco. Porque o pastor Jamerson Oliveira, ele tem até um livro pela CPAD, Tem. que é sobre arminianismo, é simples, Uhum. puro e simples. Uhum. Ele até disse algo para mim no telefone, que ele achou importante isso que aconteceu. Ele até disse assim: será que não é o próprio Espírito Santo levantando questões para nós Aham. despertarmos? E ele disse assim: porque 90% dos católogos não tinham pensado nisso. É, E aí todo mundo começou a refletir sobre, dividir opiniões, e o pastor Eliseu foi muito feliz no debate, né? sim, sim. Até porque o outro debatedor não é teólogo, É, e principalmente dentro da escatologia, mas o Eliseu foi muito feliz sim. em defender aquilo que ele acredita. E foi muito legal, foi muito interessante. É, e foi interessante no debate que ele disse assim para o oponente no bom sentido, né? Então, me mostra um versículo aí, ele antecedeu o debate. Me mostra um versículo então que só há alegria no céu. Se eu sou debatedor, eu iria dizer o seguinte, ó, só um minuto. Quem é o pai da criança Exatamente. que traga o ônus da prova. Da prova. Quem levantou isso na pregação não foi eu. Eu que quero o texto que é a tristeza, né? Exatamente. E foi muito interessante, né? Porque nos fez pensar em muitas coisas Sim. e passou. E Exato. passou, mas foi algo que muita gente refletiu. Acredito que até vai começar a escrever algo sobre. É legal. Teve pessoas que fez artigos e acredito que até no Mensageiro teve algum artigo, alguma coisa no sentido do tribunal. Acho que foi naquele espaço de perguntas e respostas. Foi você não que respondeu, não, amor? Não, não. Essa daí não. Eu respondi a do lenço lá. E foi tão interessante porque eu vou para seminários de alguns lugares, algumas igrejas, e aí sempre nós fazemos formato de fórum no final, perguntas e respostas. Essa sempre sai, né? Sempre Tá sai certo. essa. E eu brinco, né? Aí eu vou responder, eu falo assim, rapaz, que raiva do pastor Eliseu, porque agora, por causa dele... Obrigado a responder. Exatamente. Não, Mas é como o senhor disse, né? Realmente eu também achei muito legal porque deu uma acendida Foi. nos ânimos, né? E todo mundo. Foi. E o debate, né? Foi muito engraçado, né? Porque você via de um lado ali, né? Alguém tentando colocar argumentos para discutir, e do outro lado a pessoa não conseguia, não é a para dele, não é o jeito dele, não conseguia desenvolver, né? Eu fiquei pensando, rapaz, que coisa. E depois assisti vários vídeos, né? De pastores se posicionando, outros Sim, debates, teve né? muitos vídeos. Então, foi uma coisa muito legal. Mas eu também, desde o princípio, eu penso como o senhor, né? Eu não consigo enxergar isso aí também, essa fundamentação bíblica para defender uma tristeza, né? Uma questão muito complicada.